Hay un pasaje de la Biblia que me llama mucho la atención y quiero compartir en esta noche con toda la iglesia. Tem uma passagem da Bíblia que me chama muita atenção e eu queria compartilhar com a igreja. Y es el pasaje de Lucas capítulo 8. E a passagem de Lucas 8, Es un pasaje donde se encuentra la parábola famosa del sembrador. onde temos as famosas parábolas do semeador. ¿Algunos han leído la parábola del sembrador en algún momento? Muitos já leram. Levante la mano. ¿Sí? Ok. Quem já leu, levante Ok, a mão. ya le voy a decir qué pasó en este instante. El que levantó la mano así, la leyó un poquito. El que la levantó así, la leyó varias veces. El que la levantó así, la lee todo el tiempo. Quem levantou só um pouquinho, leu pouco. Quem levantou pela metade, leu um pouquinho mais. Quem levantou bastante é porque leu muito. Pero por lo menos sí leyeron, que es lo importante. Mas a maioria leu, que é o importante. Y esta historia vamos a leerla en la versión de portugués. Esta história vamos lê-la em português. Ok, pastor. Desde el 4 al 15. A parábola do semeador. Certa vez, aglomerou-se uma grande multidão, e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio da parábola: O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e depois de brotar secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo como ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa e, brotando, deu fruto, e 100 por um, e ele exclamava: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então seus discípulos lhe perguntaram o que significava esta parábola. Ele respondeu: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábola, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que cheguem a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com corações honestos e bons, conservam-na e dão fruto com perseverança. Y algunos teólogos dicen que las parábolas Alguns teólogos falam que as parábolas son como una ventana de una casa. são como as janelas de uma casa. Usted tiene que acercarse a la ventana de la casa para que ver qué es lo que hay dentro de la casa. Nós temos que nos achegarmos à janela da casa para ver o que tem dentro da casa. Entonces vamos a acercarnos a una ventana que el Señor Jesús nos ha dado Então, neste momento, nós vamos nos achegarmos numa janela que Jesus nos deu para ver qué hay dentro de esta ventana. para olhar o que tem dentro dessa janela. ¿Está listo para ir a la ventana? Estamos prontos para olhar na janela? ¿Está listo? Prontos? ¿Seguro? Seguros? ¿Preparó su corazón? Os corações estão preparados? Eso tiene que ver mucho con esta parábola. Tem muito a ver com essa parábola. Como que o está coração esteja preparado. ¿Cómo está preparado el corazón? Entonces, vamos a ver en primer lugar, vamos a ver 4 puntos en esta parábola. Em primeiro lugar, vamos ver 4 pontos desta parábola. Estos 4 puntos nos van a dar 4 clases de corazones. Estes 4 pontos vão nos dar 4 tipos de corações. 4 tipos de oidores. 4 tipos de oidores. 4 tipos de ouvintes. Entonces, el primer tipo de oidor, O primeiro tipo de ouvinte, dice Jesús, diz Jesus, que tiene unas características. que tem umas características. Él representa a los oidores como un solo terreno. Eles representam os ouvidores, nós, como um só terreno,
um só terreno, né? Un solo terreno, un solo espacio. Um só espaço. Lo que hay en ese espacio es muy interesante. O que tem neste espaço, que somos nós, é muito interessante. El sembrador, dice el versículo 5, que salió a sembrar su semilla. O semeador diz no versículo 5 que saiu para semear as sementes dele. Cuando él salió a sembrar es porque ya había tenido un periodo de tiempo preparando el terreno. Quando saiu para semear é porque ele já tinha preparado o terreno por um período de tempo. Él tuvo que haber dedicado tiempo para esto. Ele teve que dedicar tempo para isso antes de semear. Tuvo que tomar algunas herramientas para preparar el terreno. Usou certas ferramentas para preparar o terreno. Tuvo que buscar agua para regar el terreno. Buscou água para deixar o terreno úmido. Y quizás ustedes, como tienen por aquí cerca muchos sembradíos de caña, se han podido dar cuenta que tiene una dinámica la agricultura. E talvez todos vocês, como tem muitas plantações de cana, vocês devem ter percebido que tem uma dinâmica a agricultura em si. En mi tierra, donde yo nací, Na minha terra, onde eu nasci, es una ciudad de mucha caña, de mucha siembra de caña. é uma cidade também de plantação de cana. Mis vecinos eran cañicultores Os vizinhos todos eram canicultores. y ellos tenían algunas maquinarias muy interesantes que me llamaban mucho la atención. Eles tinham umas maquinárias muito interessantes que chamavam bastante atenção. Nos llamaba tanta la atención que las usábamos como tildes o sobrenombres para otras personas. Nos chamava tanto a atenção que nós usávamos esses nomes de máquinas para tildar as pessoas. Por ejemplo, la cosechadora, Por exemplo, a colheitadeira, allá tiene un nombre que se llama jaiba. tilde, como é? É um apelido, que usavam como apelido. O nome dessas maquinárias eles usavam como apelido para certas pessoas. Ok. Hay una máquina que es la que se usa para cosechar, que tiene unos ganchos muy grandes. Tem umas máquinas que usam, não sei quem viu já, mas são umas máquinas gigantescas que tem dois dentes enormes, Ok. parece uma boca grande. Es como si tuviese unos dientes gigantes para recoger la cosecha y colocarla en los camiones. Como se tivesse uns dentes gigantes para pegarem a colheita, pegar as canas e pôr no caminhão. El nombre de esa maquinaria en Venezuela es jaiba. O nome dessa maquinária na Venezuela é jaiba. Ok, cuando una persona tiene la boca muy grande, le decimos boca de jaiba. Quando uma pessoa tem a boca muito grande, fala que é a boca de raiva. Y así sucesivamente teníamos muchos nombres con las maquinarias de la caña. Sucessivamente, tínhamos muitos apelidos com o nome das maquinárias da cana. Habían dos centrales azucareros o dos fábricas de azúcar cerca de nuestra casa. Tinha duas grandes açucareiras perto da casa dele, usinas. Y ellos tienen la necesidad de tener desagües de aguas servidas de la fábrica. E eles têm a necessidade de ter o escoamento da água a água que é usada para a produção do açúcar. Entonces, ese olor es muy fuerte porque eso es puro H2S, lo que nosotros pudiésemos decir ácido sulfuroso. Sim. O cheiro é muito forte, que seria o ácido sulfuroso, que é a Ok. sobra da cana. Entonces, cuando una persona tenía problemas estomacales, Quando uma pessoa tinha problemas estomacais, le preguntábamos si vivía en la fábrica de azúcar. perguntávamos se morava na fábrica de açúcar. Acho que pelo Porque- cheiro, né? Entonces, la caña siempre estuvo muy cerca de nosotros A cana sempre ficou muito perto nosso. y la agricultura. E a agricultura no geral. Yo sé que ustedes no son así tan malos como nosotros allá con los nombres. Ele sabe que vocês não são muito maus como a gente pensando apelidar as pessoas desse jeito. Los brasileros tienen cara de ángeles. Os brasileiros têm caras de anjos, todos. Por lo menos algunos se sintieron mejor, ¿verdad? Pelo menos alguns se sentiram melhor. Eso ayuda a la depresión. Pero quiero decirle algo. Jesús dijo en la parábola que había un tipo
de semilla que cayó en un tipo de área del terreno. Jesus disse na parábola que tinha tipo de semente que caiu numa certa área do terreno. Y el primer tipo de terreno que menciona, dice, es el camino. O primeiro tipo de terreno que ele menciona é o caminho. Él dice que la semilla fue esparcida por el sembrador y una parte cayó en el camino. Diz que a semente foi espalhada pelo semeador e uma parte caiu no caminho. El camino no era cualquier camino. O caminho não era qualquer caminho. El camino estaba dentro del mismo terreno. Estava dentro do mesmo terreno. Dentro de Es nós. el camino que se usa entre surco y surco para regar la semilla, para arborearla. É o caminho que fica para o semeador passar e ficar semeando os surcos que já estão previamente preparados. Él no iba a estar pendiente que un poquito de semilla cayera aquí o otro poquito de semilla cayera allá. Él era generoso con la semilla y la regaba sin cuidados. Ele não era muito cuidadoso pegando a semente e jogando somente nos surcos. Ele ia jogando e ia caindo as sementes. Pero dice el pasaje que ese tipo de terreno estaba en el mismo espacio que los demás. Mas a passagem fala que o terreno do caminho estava no mesmo terreno que os demais tipos de terra. Un camino en el espacio donde está el terreno. Continuem se chegando na janela, vocês vão ver que tem um caminho no espaço do terreno todo. En ese camino tiene las mismas propiedades físicas y químicas de todo el espacio del terreno. Esse caminho tem as mesmas propriedades físicas e químicas que todo o terreno. La única diferencia es que él no ha sido preparado para ser sembrado, sino para ser transitado. A única diferença é que ele não foi preparado para receber as sementes, mas para ser transitado pelo semeador. Pero hay algo interesante que ocurre en ese espacio. Mas tem uma coisa muito interessante que acontece nesse espaço. Ahí se caía algún tipo de semilla y venían los pajaritos y comían la semilla que caía en el camino. Caíam certas sementes e vinham os passarinhos e comiam essas sementes. Y el sembrador sabe que los pájaros van a comer. O semeador sabe que os passarinhos vão comer. Entonces tiene que tener un sentido la explicación de ese terreno. Então tem que ter um sentido a explicação deste terreno. No se le explicó a todas las personas la parábola. No se explicó a todas las personas la parábola. Não foi explicado a todas as pessoas a parábola. Solamente a los discípulos. Somente para os discípulos foi essa parábola. Y Jesús reitera una expresión en esa parábola. E Jesus repete uma expressão nesta parábola. Él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ele diz, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Él está diciendo de una manera interesante o fuerte, preste mucha atención a esto. Ele está falando de uma maneira interessante e forte para prestarem muita atenção nestas palavras. Cuando Él da una palabra a nuestras vidas, Quando Ele dá uma palavra nas nossas vidas, nosotros podemos tener el corazón como el corazón de un camino, nós podemos ter o coração como o coração de um caminho, que no está preparado para recibir su palabra. que não está preparado para receber a palavra. No ha sido regado, Não ha sido regado, no ha sido removido. não tem sido remexido. Entonces la semilla no va a tener profundidad. Então a semente não vai ter profundidade. Muchas veces la palabra de Dios llega a nuestras vidas Muitas vezes a palavra de Deus chega nas nossas vidas con toda la intención que Dios la envía, com toda a intenção que Deus a envia para nós, pero no prospera mas não prospera porque nosotros dejamos que vengan algunos pajaritos porque deixamos que venham alguns passarinhos y quiten de nuestro corazón su palabra. e tirem do nosso coração a sua palavra. El pajarito acá se representa a Satanás. O passarinho nesse sentido é Satanás. Nosotros sabemos por doctrina que tenemos tres enemigos. Nós sabemos por doutrina que temos três inimigos. ¿Cuáles son los tres enemigos del cristiano? Quais são os três inimigos do cristão? Yo le voy a decir algo, pero en secreto, ¿ok? Vai falar uma coisa, mas em segredo. La suegra, A sogra, el suegro o sogro y la otra suegra. e a outra sogra. El primer enemigo del cristiano es Satanás. O primeiro inimigo do cristão é Satanás. El segundo enemigo del cristiano es el mundo. O segundo inimigo do cristão é o mundo. Y el tercer enemigo del cristiano es el ego, O terceiro inimigo do cristão é o ego, es la carne. é a nossa carne.
Eso es doctrina. É a nossa doutrina. Vamos a la ventana. Vamos na janela de novo. El primer enemigo quita la palabra de Dios del corazón, O primeiro inimigo tira a palavra de Deus do nosso coração. porque el corazón está como un pedazo de camino. Porque o nosso coração está como o caminho, não está preparado. El corazón de nosotros tiene que estar fértil, O nosso coração tem que ficar fértil. tiene que dejarse moldear y remover por Dios. Temos que nos deixar moldar por Deus e remexer por Deus. Eso significa que nosotros tenemos que tener una actitud ante la palabra de Dios. Significa que temos que ter uma atitude perante a palavra de Deus. Tenemos que tener una actitud para recibirla y para responder a ella. Temos que ter uma atitude para recebê-la e responder a ela. Brasil precisa Para assim precisarem que tú tengas una actitud a la palabra de Dios y una respuesta. que nós tenhamos uma atitude para a palavra de Deus e uma resposta. Amén. Vamos a la ventana. Vamos para a janela de novo. Vamos a ver el segundo tipo de terreno. Segundo tipo de terreno, vamos olhar. Allí vamos a ver que la semilla cayó en un espacio del terreno, Aqui nós veremos que a semente caiu num espaço do mesmo terreno, pero que tenía una piedra debajo. mas tinha uma pedra embaixo. Era um terreno pedregoso, ninguém estava vendo. ¿Ok? El sembrador preparó todo el terreno, O semeador preparou todo o terreno. pero él no sabe qué hay debajo del terreno. Ele não sabia o que tinha embaixo do terreno, embaixo de uma certa medida de terra. La semilla de la palabra de Dios va a llegar a nuestras vidas muchas veces, A semente da palavra de Deus vai chegar nas nossas vidas muitas vezes, pero el mismo Espíritu Santo sabe mas o mesmo Espírito Santo sabe qué es lo que nosotros tenemos dentro. o que nós temos dentro. Lo que tenía dentro este tipo de terreno era una tremenda roca. O que tinha nesse terreno era uma tremenda pedra. Yo soy un ingeniero de petróleo. Yo soy un ingeniero de petróleo Ele é um engenheiro de petróleo. y me fui por la parte investigativa del petróleo Ele foi para a parte investigativa do petróleo. y tuve que ver geología. Geología, Teve que estudar geologia, estudiar lo que hay arriba de la tierra y lo que hay debajo de la tierra. estudando o que tem em cima da terra, especialmente embaixo da terra. Y yo después que estudié geología nunca más volví a ver las montañas de la misma manera. Depois que eu estudei geologia, nunca mais eu olhei para as montanhas do mesmo jeito. Y yo no sé si fue saber mucho es bueno o saber poco es malo. Eu não sei se saber muito é bom ou saber muito é ruim. Si yo sé muy poco es malo, pero si sé mucho también es malo. Se sei muito pouco, não é bom. Mas se sei muito, também não é bom. Porque cada vez que veo una montaña, Toda vez que eu olho para uma montanha, las montañas tienen mucha información. a montanha tem muita informação. Ellas tienen unas figuras que dibujan la montaña. Tem umas figuras que desenham a montanha. Eso dice qué es lo que estuvo primero y qué fue lo que estuvo de último en esa montaña. Isso fala o que esteve primeiro e o que esteve por último na montanha. Y las montañas fueron levantadas por movimientos sísmicos. E as montanhas foram levantadas por movimentos sísmicos. Dios movió en la tierra y diseñó las montañas. Deus movimentou a terra e desenhou as montanhas. Cuando vemos lo que Dios hizo, podemos decir, Dios mío, ¿cómo hiciste tú para colocar esto acá? Quando vemos o que Deus fez, a gente fala: meu Deus, como fizeste para colocar isso aqui? Yo quiero preguntar, ¿usted sabe que cuando vamos a un río, Eu quero perguntar, quando nós vamos para um rio, usted ve que hay algunas piedras que son redondas? vemos algumas pedras que são redondas. ¿Sabe qué quiere decir esto? Sabem o que quer dizer isso? Esa piedra primero fue cuadrada. Essa pedra primeiro foi quadrada. La piedra que es más redonda es la que ha rodado más. A pedra que mais redonda é a que mais rodou rio para baixo. Eso quiere decir que esa piedra estuvo en un lugar muy alto y tuvo que ir rodando para llegar a ser muy redonda y llegar a donde llegó. Isso quer dizer que a pedra esteve num lugar muito alto e ele veio rodando para chegar onde ele chegou nesse molde. Ella sufrió un proceso para... Sofreu todo um processo para chegar nesse ponto. Y hay una situación que se presenta en el terreno. E tem uma situação que se apresenta no terreno. La semilla es sembrada en la superficie. A semente é semeada na superfície da terra. Ese terreno tiene el mismo potencial de todo el resto del terreno. O terreno tem o mesmo potencial
componentes químicos de todo o terreno. que somos nós. Pero debajo hay una piedra. Mas embaixo tem uma terra que nós não vemos. Cuando viene el sol, Quando vem o sol, calienta el terreno, esquenta a terra por cima, pero calienta la piedra. mas também esquenta a pedra. Jesús explicó qué es lo que significaba el sol. Jesús explicó el significado del sol en la parábola. Jesus explicou o significado do sol na parábola. Y él dice que los de sobre la piedra, versículo 13, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. E o versículo 13: Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm a raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. Mire lo que ocurre con la piedra caliente. Olha o que acontece com a pedra quente. ¿Qué es la piedra? O que é a pedra? ¿Qué son las piedras? Que são as pedras. Es el enemigo número 2 del cristiano. É o inimigo número 2 do cristão. La carne. A carne. La carne se activa en nuestras vidas en el momento de la prueba. A carne ativa no momento da prova nas nossas vidas. Cuando viene la prueba a nuestras vidas, Quando vem as provas nas nossas vidas, sale lo peor de nuestras vidas. sai o pior das nossas vidas. Cuando viene la prueba en nuestras vidas, Quando vem as provas nas nossas vidas, si nuestro corazón no está preparado, va a salir siempre lo peor. se nosso coração não está preparado, sempre vai sair o pior. Y si nosotros tenemos traumas, E se temos traumas, nadie sabe que tenemos trauma ninguém sabe que temos traumas, porque está debajo del terreno. porque está embaixo da terra, Eso supostamente es la boa. roca que tenemos dentro. É a rocha que temos por dentro. Eso no permite que la palabra de Dios tenga una raíz. Isso não permite que a palavra de Deus tenha uma raiz. Cuando nosotros fuimos maltratados en la infancia, Quando fomos maltratados muitas vezes na infância, si nosotros fuimos criados con gritos y gritos y gritos, se fomos criados com gritos, gritos e gritos, si nosotros no perdonamos a quien nos hizo daño, se não perdoamos aqueles que nos ofenderam, si nosotros traemos una carga de pecado encima, se trazemos o pecado, carregando o pecado em cima de nós, todo eso va a salir a flote en el momento de la circunstancia difícil. tudo isso afloresce no momento das circunstâncias difíceis nas nossas vidas. Esa es la piedra que llevamos dentro. É a pedra que levamos por dentro escondido. Vamos a acercarnos más a la ventana. Vamos chegar para a janela de novo. ¿Está listo para ir más a fondo? Estão prontos para olhar mais fundo? ¿Cuántos han sido como piedras? ¿Cuántos han tenido su corazón muchas veces como una piedra? Quantos temos corações de pedra muitas vezes? ¿Cuántos creen que debe haber algo allí dentro que tiene que ser quebrado? Quantos acham que tem dentro de nós alguma coisa a ser quebrada? Muchas veces nosotros tenemos que entender que Dios tiene que tratar con nosotros y partir la roca que tenemos por dentro. Muitas vezes nós temos que entender que Deus tem que pegar e tratar conosco e partir essa rocha dentro de nós. La roca representa la costumbre de nuestra vida, A rocha representa os costumes da nossa vida, que van inconforme a la palabra de Dios. que fica inconforme com a palavra de Deus. No están ajustadas a la palabra de Não Dios. fica ajustada essa palavra de Deus. Usted pudo haber tenido buena educación, Podemos não ter tido uma boa educação. pero su buena educación no está conforme a la palabra de Dios, se convierte en una roca. Perdão. Podemos ter tido uma boa educação, mas se a boa educação não se converte na palavra de Deus, nosso coração ficaria como uma rocha. Eso se llama la configuración positiva de la carne. Isso chama-se a configuração positiva da carne. No toda la configuración de la carne es negativa. Nem toda a configuração da carne é negativa. Hay personas que están acostumbrados a tener éxito todo el tiempo Tem pessoas que estão acostumadas a ter êxito em tudo que faz. y creen que Dios no es el Dios de los fracasados también. E acham que Deus não é Deus dos fracassados também. Ellos no estarían dispuestos a morir en una cruz por otra persona, Eles não estariam dispostos a morrer na cruz por uma outra pessoa. porque su costumbre, su modelo le dice que todo tiene que ser positivo y bonito. Porque seu costume e seu modelo fala que tudo tem que ser positivo e bonito na vida dele. Eso es carne. Isso é a carne. Eso tiene que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Y la persona tiene que abrir su corazón. E a pessoa tem que abrir seu coração. Porque si Dios quiere humillarlo, Él debe dejarse humillar. Porque se Deus quer humilhá-lo, ele vai se humilhar. Él dice en su palabra, el que se humilla será
exaltado, Ele diz na sua palavra: quem se humilha será exaltado, pero el que se exalta será humillado, mas quem se exalta será humilhado, será quebrado. será quebrado. Si seguimos más adentro con la ventana, Se olharmos mais para dentro na janela, vamos a ver el otro tipo de terreno. veremos outro tipo de terra. Vemos que en el terreno la semilla se germinó, Vemos que a semente também germinou, pero junto con germinar la semilla también germinaron unos amigos llamados espinos. mas justamente germinando as espinhas, não tivemos o cuidado de olhar que tinha outros tipos de sementes, germinaram os espinhos. Fíjese que hay algo interesante en todo esto. Olhem que tem uma coisa interessante em tudo isso. En estos tres tipos de terrenos, Nesses três tipos de terras, en donde no germinó la semilla, onde não germinou a semente, es donde Satanás quitó la semilla del corazón. é onde Satanás tirou a semente do coração El primer primeiramente. tipo de terreno, el camino. Foi o primeiro tipo de terreno no caminho. Pero si usted ve el segundo tipo del terreno, dice que la semilla nació, Mas se você, do segundo tipo de terreno, onde a semente nasceu, pero tenía una roca dentro. mas tinha uma rocha lá dentro, Y si ve el tercer tipo de terreno, también ve que la semilla nació, mas se olharmos o terceiro tipo de terra, onde também as sementes nasceram, pero nace junto con espinos. mas nasce junto com os espinhos. ¿Quién sabía el sembrador si había espino? No sabía, E o semeador sabia se tinha espinho ou não tinha? Ele não sabia, não tomou cuidado. porque el espino no había nacido. Os espinhos ainda estavam embaixo da terra, igual a semente, nativas. Es como lo que me se asemeja a aquello del trigo y la cizaña que crecen juntos. Se assemelha com o trigo e o joio, cizaña. Ahora, fíjese algo. Preste atención a esta parte. Agora olhem agora, preste atenção nesta parte. Jesús le va a decir a los discípulos lo que significan los espinos. Jesus vai falar para os discípulos o que significa os espinhos. Nosotros tenemos el tercer enemigo del cristiano, que es el mundo. Nós temos o terceiro inimigo do cristão, que é o mundo. El versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra de Dios. O versículo 14 fala que a semente que caiu, Ajá, 14. a parte que caiu entre os espinhos, são os que ouviram e seguindo seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que cheguem a amadurecer. Dice que hay una situación de intereses y valores en la vida de la persona. Diz que tem uma situação de interesses e valores na vida das pessoas. Yo le comentaba a mi tocayo Juan algo hace poco. Eu comentava com meu tocaio Juan uma coisa faz pouco tempo. Yo le mencionaba a él que yo crecí en la época de las máquinas manuales de escribir. Eu conversei com ele que eu cresci na época das máquinas de escrever Yo no crecí, manualmente. yo no soy de la era digital. Eu não sou da era digital. Yo no soy nativo digital. Yo no soy nativo digital. Ele não é nativo digital, Los nativos digitales son los que nacen ahora con un Android en la mano. muito menos eu. Muito menos eu. Y cuando vino la primera computadora a nuestro país, Quando vem o primeiro computador no nosso país, a los meses llegó otra computadora que era más rápida. há 2, 3 meses vinha outra computadora que era muito mais rápida. Yo voy a verle la cédula a algunos aquí en este momento. Voy a hacer una pregunta. Ele vai olhar o RG de alguns neste momento e vai fazer umas perguntas. ¿Alguien es de la época de las 386, 286, 286, 386, 486? ¿No hubo 486 o sí hubo? 486. 486, sí hubo 486, ¿ok? Entonces, esa es mi generación. Para quem não sabe, acho que os mais jovens estão assim pensando o que é isso. Nuestra São generación, os termos dos computadores. nuestra A generación, capacidade. nuestra generación aprendió a hacer las cosas manual y a hacer las cosas digital. Nossa geração aprendeu a fazer as coisas manuais e digitais. Un aplauso para nuestra generación. Um aplauso para a nossa geração. Porque ahora la nueva generación no necesita hacer las cosas manuales. Porque agora a nova geração não precisa mais fazer as coisas manuais. Ahora ellos encriptan datos para que las cosas todas sean digitales. Agora criptam dados para as coisas serem tudo digitais. Y ya hay juegos en redes para que los niños vayan aprendiendo a encriptar y a diseñar cosas de datos.
E tem jogos em rede para que as crianças aprendam a digitar. Hay un juego que se llama Roblox. Tem um jogo que chama Cromos, Roblox. Roblox. ¿Algún niño aquí juega Roblox? Alguém joga Roblox? Mi hijo juega Roblox, tiene 7 años. Minha filha joga. ¿Sí? ¿Juegas Roblox? Ok, ¿el tuyo juega Roblox? Tem Ok. 7 anos. Ellos van a aprender allí a configurar y a diseñar sistemas muy rápido. Ahora fíjese, la era de la computadora y de la tecnología nos pone a nosotros en un punto de preocupación. A era das computações e da tecnologia nos põe num ponto de Preocupación. preocupações. Nos pone en un afán. Nos põe num afã. Un afán que no fue diseñado por Dios. Num afã. ¿Sí? El afán. Uma vontade que não foi desenhada por Deus. Una preocupación que Dios no quiere que tengamos. Uma preocupação que Deus não quer que tenhamos. Entonces nos afanamos por eso. Então nós temos vontade por isso. Y dejamos lo más importante como lo que no es importante. E deixamos o mais importante como não importante. Y aquí voy a dar un consejo dentro de esta ventana. Aqui novamente vamos olhar da janela. La cosa más importante A coisa mais importante es hacer de lo más importante é fazer do mais importante la cosa más importante. a coisa mais importante. La cosa más importante A coisa mais importante es hacer de lo más é importante fazer do mais importante la cosa más importante. a coisa mais importante. Que dijo, no se afanen por lo que van a comer o beber. Ele disse, não se preocupem pelo que vocês vão comer ou beber, Porque la salud es más, porque el cuerpo es más importante que la comida. porque o corpo é muito mais importante que a comida. Pero también dice que la vida es más importante, Mas também fala que a vida é muito mais importante, que no debemos que preocuparnos por dónde vamos a dormir o qué vamos a vestir. que não devemos nos preocupar pelo que onde vamos dormir e o que vamos vestir. Y hace la comparación diciendo, E faz a comparação falando: ni Salomón con toda su gloria nem Salomão, com toda a glória dele, se vistió como los lirios del campo. se vestiu como os lírios do campo. Y las aves del cielo E as aves do céu no siembran, não semeiam, ni cosechan, não semeiam nem colheitam, y el Padre las alimenta. Y el Padre las alimenta. e Deus as alimenta. Pero dice algo importante, no se afanen por el día de mañana, Mas diz uma coisa importante: não se preocupem pelo dia de amanhã, porque cada día traerá su propio afán. porque cada dia trará sua própria preocupação. Usted podrá afanarse hoy por muchas cosas Você poderá se preocupar por muitas coisas hoje, y eso a usted no le va a añadir más tiempo a la vida. e isso não vai acrescentar mais tempo para a sua vida. Eso quizá le va a hacer perder el tiempo de usar las cosas más importantes. Talvez isso vai desviar você das coisas mais importantes. Le irá a quitar tiempo para usted disfrutar su familia. Tira o tempo de desfrutar da sua família. Le quitará tiempo para ver cara a cara a sus hijos. Tirar o tempo de olhar olho nos olhos nos seus filhos. Le quitará tiempo para ver ojo a ojo a su esposa y a su esposo. Tirará o tempo de olhar para seu parceiro. Le quitará tiempo para dar un abrazo y para recibirlo. Tirará o tempo de dar um abraço ou recebê-lo. Este mundo es pasajero. Este mundo é passageiro. Nosotros apenas somos turistas de paso por acá. Nós somos turistas que estamos de passagem. Nada de lo que nosotros construyamos acá nos vamos a llevar al cielo. Nada do que nós fazamos ou construamos aqui levaremos para o céu. Al cielo no va a entrar nada corruptible. No céu não vai entrar nada que seja corruptível. Así que usted no va a poder llevarse esa cocina para el cielo. Você não vai poder levar a sua cozinha para o céu, Usted no va a poder llevar su cama para el cielo. nem a sua cama para o céu. Usted no va a poder llevar el iPhone para el cielo. O iPhone é muito menos para o céu. Usted no va a poder llevar la tablet para el O cielo. tablet também não. Usted no va a poder llevar el carro para el cielo. Seu veículo também não vai levar para o céu. Porque eso no es lo más importante. Não é o mais importante. ¿Está de acuerdo conmigo? Son necesarios, pero no son prioridades. São necessários, mas não são prioridades. Muchas personas han roto relaciones familiares Muitas pessoas quebraram relações familiares
y han dejado lo más importante de lado e têm deixado coisas muito mais importantes de lado, porque se dejan mover por el viento de este mundo. porque se deixam movimentar pelo vento deste mundo. Y el viento de este mundo empuja con mucha fuerza. E o vento deste mundo empurra com muita força. Dice que hay afanes y riquezas. Diz que tem vontades e riquezas. Eso empuja mucho a las personas. Isso empurra muitas pessoas. Hay personas que no se pueden quedar tranquilas, siempre tienen que estar haciendo algo. Tem pessoas que não podem ficar tranquilas, sempre tem que ficar fazendo alguma coisa. Eso se llama afán, Isso chama-se estrés, afán. afã, estresse. Si no se siente estresado, no siente que está vivo. Se ele não fica estressado, ele não sente que está vivo. Está pensando sempre em fazer alguma coisa. Pero hay algo interesante en esta parábola. Ese estrés es empujado por el deseo de tener más. El deseo de tener más. O estresse é empurrado pelo desejo de ter mais. El deseo de tener más, pero también de sentir más. O desejo de ter mais, mas também de sentir mais. Y eso se mezcla. E isso se mistura. Y yo le voy a pedir que se relaje por un momento. E eu peço para vocês que se relaxem por um tempinho nesse momento, Porque yo sé que estoy hablando algo muy difícil. porque ele vai falar uma coisa muito difícil. Pero esta es la palabra de Dios. Mas é a palavra de Deus. Y si usted dijo que estaba preparado, no puede mentir. Mas se você falou que você estava preparado, você não pode mentir. Quédese tranquilo Fique tranquilo, respire y deje que Dios trabaje su corazón en este momento. e deixe que Deus trabalhe no seu coração neste momento. Usted ha vivido una vida de pecado por vivir una vida de estrés. Você tem vivido uma vida de pecado porque tem vivido uma vida de Y estresse. usted precisa arrepentirse, Precisa se arrepender. precisa nacer de nuevo. Precisava nascer de novo. La vida en Cristo no es una vida de estrés. A vida em Cristo não é uma vida de estresse. Nosotros diseñamos el estrés. Nós desenhamos o estresse. Jesús no quiere que vivamos con estrés. Jesus não quer que nós vivamos com estresse. Si usted quiere vivir con estrés, Sí, vive en contra de Jesús. Se você quer viver com estresse, vive contra Jesus. Amén. ¿O no amén? Tienen cara de jaiba. Vocês têm cara de raiva. Falou português agora. Yo sé cuando estoy diciendo algo difícil porque usted pone cara de jaiba. Pone cara muy larga. Mire, yo tengo que reconocer que también llevo vida de estrés. Eu também tenho que reconhecer que eu sou movido pelo estresse também muitas vezes. Pero esa no es la voluntad de Dios. Mas isso não é a vontade de Deus. Él dice que su camino es liviano, Ele diz que o seu caminho é leve, es placentero. é prazeroso. Y hacer su voluntad debe darnos placer. E fazer a sua vontade tem que nos dar prazer. Nos debe dar placer no llevar una vida de estrés. Tem que nos dar tem que nos dar prazer levar uma vida sem estresse. Pero vemos el cuarto tipo de terreno. El cuarto tipo de terreno. O quarto tipo de terreno, de terra. Y vemos que ahí tenemos una tierra que fue preparada. E vemos que tem uma terra que foi preparada. Si tuvo en algún momento alguna roca debajo, fue removido. Se teve em algum momento alguma rocha por baixo, ele foi removido. El sembrador tuvo más cuidado sobre ese lugar. O semeador teve mais cuidado em cima desse lugar. Si hubo alguna semilla de espinos que había quedado allí, la arrancó completa. Se teve algumas sementes de espinhos, ele as tirou por completo. Y este es el terreno óptimo. Esse é o terreno, a terra ótima, Esta es la tierra perfecta para la palabra de Dios. a terra perfeita para a palavra de Deus. Hacia ese terreno quiere Jesús trabajarnos. Assim é a terra que Jesus trabalha em nós. Él quiere conformarnos a su imagen. Ele quer nos formar na sua imagem. Él quiere que nosotros permanezcamos en Él. Ele quer que nós permaneçamos nele. Pero muchas veces tenemos una roca por debajo. Mas muitas vezes temos uma rocha embaixo de nós. Somos olvidadizos. Esquecemos fácil. Dejamos que la palabra de Dios nos la quite Satanás de la mente muy fácil. Deixamos que a palavra de Deus, Satanás, tire da nossa mente muito fácil. Retenemos más rápido la información del mundo que la información de Dios. Retemos mais fácil a informação do mundo que a informação de Deus. Porque Dios no es nuestro principal motivo. Porque Deus não é o nosso principal. Porque Dios no es nuestro móvil. Deus não é o nosso móvel.
Entonces, si Dios no es nuestro móvil, no podemos decir que le amamos. Mas se Deus não é o nosso móvel, não podemos falar que o amamos. Dios quiere que nosotros disfrutemos con Él una relación de amor muy intensa. Deus quer que desfrutemos com Ele uma relação de amor muito intensa. Él dice en su palabra que ninguno que le ama a Él Ele diz na sua palavra que ninguém que ama Ele, menos de lo que ame a su familia menos do que ame a sua família y menos de lo que ame su propia vida, e menos do que ame a sua própria vida, no puede ser su discípulo. não pode ser seu discípulo. Tu familia y tu vida no pueden estar por encima de tu relación con Dios. A tua família e a tua vida não pode ficar por cima da tua relação com Deus. Porque un día Porque um dia, el que te dio la vida y el que te dio la familia o que te deu a vida, o que te deu a família, te va a pedir cuentas de tiempo. vai te pedir as contas. Y hoy traigo un mensaje E hoje eu trago uma mensagem para que tú puedas revisar tu corazón. para que você possa realizar o seu coração. Dios te ha diseñado con el potencial de dar el 100% de fruto. Deus te desenhou para você dar o 100% do fruto. Dios te diseñó con la capacidad de atender su voz. Deus te desenhou com a capacidade de atender a sua voz. Dios te diseñó con la capacidad de amarlo. Deus te desenhou com a capacidade de amá-lo. Él sabe que te cuesta amarlo. Ele sabe que custa amá-lo. Él sabe que te sientes incómodo de vivir en una vida de estrés. Ele sabe que você fica incomodado de viver uma vida de estresse. Él sabe cuál es la roca que no deja que su semilla llegue al fondo. Ele sabe qual a rocha que você tem que não deixa essa semente chegar no fundo da terra. Él también sabe cómo te mueven las cosas de este mundo el corazón. Ele também sabe como te movimenta as coisas deste mundo no teu coração. Pero Él sigue allí esperándote porque te ama. Mas Ele continua aí te esperando porque Ele te ama. Él quiere que tú tengas una relación perfecta de amor con Él. Ele quer que você tenha uma relação de fé e de amor com Ele. Él quiere que el centro de tu corazón sea Jesucristo. Ele quer que o centro do teu coração seja Jesus Él Cristo. quiere que el centro de tu familia sea Jesucristo. Ele quer que o centro da tua família seja Jesus Cristo. Él quiere que el centro de tus relaciones laborales sea Jesucristo. Ele quer que o centro das tuas relações laborais seja Jesus Cristo. Él quiere que el centro de tus relaciones universitarias sea Jesucristo. Ele quer que o centro das tuas relações universitárias seja de Jesus Cristo. Él quiere que el sueño de tu vida sea Jesucristo. Ele quer que o sonho da tua vida seja Jesus Cristo. Si tú te quieres parecer a alguien, debes parecerte a Jesucristo. Se tu queres te parecer a alguém, deves parecer a Jesus Cristo. Si tú quieres tener el estima de alguien, debes tener el estima de Cristo. Se tu queres estimar alguém, Sí. deves estimar a Cristo. Si tú quieres tener un estima muy alto, debes tener el estima de Cristo. Se tu queres ter uma estima bem alta, deves ter a estima de Cristo. ¿Sabe por qué? Jesús dijo las siguientes palabras. Sabe por quê? Jesus falou as seguintes palavras. En Filipenses dice que Él siendo igual a Dios, Em Filipenses fala que Él siendo igual a Dios, Cristo siendo igual a Dios, que Cristo, sendo igual a Deus, no estimó el ser igual a Dios, no tomó eso como algo muy precioso, nosso modo de ser igual a Deus, nota como muito precioso, como algo para aferrarse a eso, como uma coisa para se segurar a isso. sino que se despojó de sí mismo Mas Ele, Cristo, se despojou de si mesmo y tomó forma de hombre. e tomou forma de homem. Y eso nos dice que Jesús tuvo una Cristo estima. E isso nos falou que Jesus teve uma Cristo estima. No tuvo una autoestima alta y no tuvo una autoestima baja. Não teve uma autoestima alta nem uma autoestima baixa. Él estuvo Cristo estima, Ele teve Cristo estima, compasión, compaixão, amor, misericordia, misericórdia, vida de Dios, vida de Dios, vida, vida de Deus. vida de Deus. Yo también me falo portuñol. Não estou escutando bem. Vida de Deus Vida de Deus en Jesús. em Jesus. Vida de Deus en tu vida. Vida de Deus na tua vida. ¿Cuánto tiempo viviremos acá en la tierra? Quanto tempo viveremos aqui na terra?
Yo no sé cuánto tiempo vamos a vivir, Eu não sei, não tenho ideia. pero sí quiero vivir la vida de Dios en mi corazón. Mas sei que eu quero viver a vida de Deus no meu coração. Yo quiero aprovechar cada segundo de mi vida Eu quero aproveitar cada segundo da minha vida para disfrutar de su amor conmigo, para desfrutar do seu amor para comigo, para estar en el centro de su voluntad para estar no centro da sua vontade y para ser como Él. e para ser como Ele. Tenemos entonces 4 tipos de oidores, Temos então 4 tipos de terras, 4 corazones 4 corações en el mismo espacio, no mesmo espaço da nossa pessoa, en el mismo terreno. no mesmo terreno. Muchas veces yo he sido como el primer terreno. Muitas vezes eu tenho sido como o primeiro terreno. Quizás tú te has identificado con eso. Talvez você também tenha se identificado com isso. Quizás has tenido y te has sentido como con una piedra por dentro, Talvez você tenha sentido como uma rocha por dentro. y eso te hace sentir seco. Isso te faz sentir seco. Aún cuando vienes a la iglesia, Ainda quando você vem na igreja, te sientes seco, você se sente seco. y Jesús lo sabe. Isso Deus sabe. Pero Él quiere romper la piedra. Mas Ele quer quebrar a rocha. Él quiere cambiar tu historia. E Ele quer trocar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Y Él quiere que tú sientas la plenitud de su presencia en E Ele Él. quer que você sinta a plenitude da sua presença na tua vida. Quizás tú también hayas vivido por muchos problemas en tu vida, Talvez você também tenha vivido por muitos problemas e desafios na tua vida. y sientes que el mundo te está empujando a hacer cosas que tú no quieres hacer ahora. E sentes que o mundo está te empurrando a fazer coisas que você não quer fazer agora. Usted precisa parar. Você precisa parar. Usted precisa ir a la presencia de Dios. Você precisa ir na presença de Deus. Usted precisa volver a arrodillarse. Você precisa ajoelhar-se. Usted precisa voltar su corazón a Dios. Você precisa voltar seu coração a Deus. Pero quizás usted ahora está viviendo como el terreno fértil. Mas talvez você agora esteja vivendo como, como a terra fértil. Y usted aprecia mucho la palabra de E Dios. você aprecia muito a palavra de Deus. Retenga la palabra de Dios Segure a palavra de Deus. y dé fruto para Dios. E dê frutos para Deus. Porque el fin del buen terreno Porque o final da boa terra es ser productivo. é ser produtivo. Si el terreno no es productivo, no es bueno. Se a terra não é produtiva, não é boa. Pero sepa algo, Mas saiba alguma coisa. hay otra parábola Tem outra parábola, con otra ventana com outra janela. que Jesús dijo. Jesús dijo Jesus falou que había un terreno que tinha uma terra en donde había un tesoro. onde tinha um tesouro. Y vino alguien y descubrió ese tesoro. E veio alguém e descobriu esse tesouro. Y se fue, E foi, escondió el tesoro en esa tierra, escondeu o tesouro de novo na terra. preguntó si esa tierra estaba en venta, Perguntou se a terra estava à venda. vendió todo lo que tenía, Vendeu tudo que tinha. dio todo lo que tenía en su vida Deu tudo que tinha na vida dele. por ese terreno, Por essa terra. porque había un tesoro dentro. Porque tinha um tesouro escondido e ele sabia. Y compró el terreno E comprou a terra. y quedó con su tesoro. E ficou com o tesouro. Tú eres el terreno Você é o terreno. Você é a terra. y en ti está el tesoro Onde está o tesouro? que Cristo enterró. Onde Cristo enterrou. Él entregó su vida, Ele deu a sua vida. se quedó sin familia, Ficou sem família, sin madre, sin padre, sem mãe, sem pai. en un momento en la cruz. E em um momento na cruz. Se sintió tan mal que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ele se sentiu tão mal que perguntou: Pai, por que me abandonaste? Todo lo hizo para comprarte por sangre. Tudo fez para comprar por sangue. Tu vida vale la sangre de Jesús. A tua vida vale a sangue de Jesus. Tú no eres poca cosa. Você não é pouca coisa. En ti hay un tesoro. Em você tem um tesouro. Pero mira cómo era el terreno. Jesus comprou o terreno. Pero quiere que ese terreno sea fértil. Mas Ele quer que essa terra seja fértil.
Y usted tiene que tomar una decisión E você tem que tomar uma decisão hacia la palabra de Dios para a palavra de Deus y hacia la voz de Dios. e ser o alvo de Deus. Él va a seguir hablando a tu vida estos días. Ele vai continuar falando a tua vida nestes dias. Yo me voy para Venezuela, Eu vou para Venezuela, pero usted va a seguir siendo tratado por Dios, mas você vai seguir sendo usado por Deus, porque Él no va a terminar su trabajo. porque Ele não vai acabar seu trabalho aqui. Él va a seguir trabajando por ti Ele vai continuar trabalhando por ti, hasta que te conviertas en un terreno productivo. até que você fique numa terra produtiva. Él no va a soltar tu mano Ele não vai soltar a tua mão, porque Él te compró. porque Ele comprou, Ele pagou o preço. Tú le perteneces a Jesús. Você pertence a Jesus. Tú no le perteneces al pasado Tu não pertences ao passado, ni al mundo, nem ao mundo, ni a Satanás. nem a Satanás. Usted pertenece a Cristo. Você pertence a Cristo. Ponga de pie para que oremos. Vamos ficar em pé.